Muito bem, queridos, nós estamos iniciando hoje a nossa série de mensagens que nós estávamos anunciando, e eu quero que você já abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 26. Nós vamos ler a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 15, versículo de número 26. Nós estamos iniciando a nossa nova série de mensagens, que será em todos os domingos deste mês de março. Durante os 5 domingos, nós vamos estudar a palavra de Deus, e o tema da nossa série é Rafá, eu sou o Senhor que te sara. E, inclusive, quero aqui mais uma vez dizer, se você ainda não conhece o perfil da nossa igreja lá no YouTube, todas as pregações, as últimas pregações, estão sendo colocadas lá, atualizadas, e você pode acompanhar. Não somente acompanhar, mas também divulgar, para que mais pessoas se inscrevam e sejam abençoadas aqui pelas ministrações que têm sido feitas nessa igreja, que tem abençoado não somente a nossa igreja, não somente a nossa cidade, mas tantos irmãos do Brasil que vêm nos visitar e que sempre nos falam após o culto: pastor, Deus abençoe, estou voltando para a minha cidade, estou voltando para o meu estado, cheio da palavra de Deus, cheio da presença do Senhor. Deus me trouxe aqui. Eu achei que era para as férias, mas Deus me trouxe aqui para falar comigo. Então, compartilhe, eu tenho certeza que você vai abençoar muitas pessoas. Então, quero ler com você Êxodo, capítulo 15, versículo 26, que é o versículo que nós estamos tomando por base da nossa série Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Diz o seguinte, Êxodo 15, 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Vou repetir, porque eu sou o Senhor que te sara. Você pode repetir comigo? Porque eu sou o Senhor que te sara. Mais uma vez, porque eu sou o Senhor que te sara. Por que o termo Rafá para essa série? O termo Rafá é o termo hebraico para a palavra sarar, curar, restaurar. E também não é somente isso, a palavra Rafá, além de cura e restauração, fala sobre estender a vida, estender a existência de forma plena e de forma saudável. O Senhor disse aqui para o povo dele que nenhuma das enfermidades do Egito ele colocaria sobre eles, e aí ele usa a expressão, porque eu sou o Senhor que te sara. O Senhor que te sara que é Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura. E nós temos orado por esta série, para que o poder curador de Jeová Rafá se manifeste sobre as nossas vidas, trazendo cura, trazendo restauração para todos nós. Aqui Deus está dizendo para que o seu povo obedecesse a sua palavra. O povo de Israel está nesse processo de libertação, nesse processo de transição de uma vida escrava para uma nação que estava indo de encontro às promessas de Deus, que era a conquista da terra de Canaã. Quando, alguns domingos atrás, nós aqui falamos muito sobre o Egito, o ecossistema, um ecossistema que escraviza, um ecossistema que vicia, e por que não dizer, um ecossistema doente e que também adoece aqueles que lá estavam. Egito não era somente um lugar de escravidão, Egito era um lugar que adoecia muitas pessoas que estavam debaixo do seu jugo, da sua opressão e da sua escravidão. A palavra de Deus vai nos falar metaforicamente que o Egito representa o nosso mundo, a nossa sociedade, a nossa cultura, que também é uma cultura escravizante, que detém as pessoas em diversas correntes, diversos laços, em diversas prisões.
O Egito simboliza, na palavra de Deus, um ecossistema que também está adoecido e, consequentemente, acaba adoecendo aqueles que fazem parte deste ecossistema. Meus irmãos, não precisa você fazer uma pesquisa profunda em nenhum canal de informação, em nenhum portal de informação. A mínima pesquisa que você fizer para se atualizar nas informações, nós estamos percebendo que o ser humano, apesar de toda a tecnologia, apesar de todos os meios disponíveis, apesar de todas as ferramentas de autodesenvolvimento, de alta performance, de alto desempenho, parece que o ser humano ele não melhora como espécie. Quando você olha para as atrocidades que seres humanos são capazes de fazer dia após dia, quando você termina de ver um noticiário, você chega à seguinte conclusão: tem algo muito errado com a espécie humana. Quando você olha a capacidade que algumas pessoas têm de destruir a vida de outras pessoas, você percebe um profundo adoecimento na vida das pessoas, na nossa sociedade e no nosso mundo, em todas as suas dimensões. É por isso que o objetivo desta série, e o Senhor colocou ela no meu coração, para ajudar você a entender quais são as maneiras pelas quais o mundo ele pode nos adoecer, ele pode nos trazer feridas, ele pode adoecer a nossa existência. E apesar de todas essas coisas, o Senhor nosso Deus, ele pode curar-nos de todas as doenças e enfermidades. Por isso que o tema desta série é o Senhor que te cura, o Senhor que te sara. Porque o Senhor, ele quer te trazer cura, vida, sanidade, em meio a um mundo tão doente e enlouquecido que é o que nós estamos vivendo. E nós estamos neste ecossistema, nós estamos neste mundo, não há como você e eu sairmos dele, escaparmos dele, nós estamos aqui. O único ecossistema que o ser humano consegue existir é o ecossistema do planeta Terra. E este é um grande desafio. É como se manter curado, curada. É como se manter sarado, sarada, sã, em meio a este mundo cheio de doenças e que vai nos adoecendo também existencialmente. Esse é o grande desafio. Agora, o que eu quero mostrar para você, como é que acontece, ou como é que aconteceu o processo de adoecimento da raça humana. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 3, porque nós vamos estudar alguns versículos aqui deste texto. Não tem como não começar por Gênesis 3. Quando nós olhamos para Gênesis 3, gente, nós começamos a entender que não é de hoje que o mundo está assim, não é de agora. O mundo vem num processo de adoecimento há muito e muito tempo. E Gênesis 3, ele nos mostra claramente em quais dimensões o pecado adoeceu o ser humano e quais foram os impactos desse adoecimento. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que Deus cria tanto o nosso planeta quanto o ser humano para que pudesse viver de maneira harmoniosa, de maneira harmônica e perfeita, harmônica e conectado com Ele. Nós fomos criados para vivermos diante de Deus de maneira perfeita, harmônica e profundamente conectados com Ele. Antes do pecado, todas as coisas, gente, funcionavam como uma verdadeira orquestra bem afinada, e Deus sendo regente desta orquestra extraordinária. Todas as coisas, elas funcionavam de maneira plena. E quando eu estou falando que funcionavam de maneira plena, isto é, todas as coisas que Deus criou, elas atingiam a plenitude para aquilo que Deus havia criado. Todas as coisas que Deus criou de maneira perfeita, tudo funcionando na mais perfeita ordem. Deus, por assim dizer, era o centro que fazia com que todas as coisas em torno dele funcionassem de maneira plena. E eu quero que você guarde essa palavra funcional. Porque o que aconteceu? Quando o pecado entra na história humana, a palavra de Deus vai nos dizer que há um processo de ruptura desse processo harmônico.
Há um processo de ruptura, acontece uma ruptura desse mundo perfeito, dessa harmonia, dessa conexão, dessa comunhão. Deus e o homem e Deus, o ser humano e a natureza, todas as coisas funcionavam de maneira perfeita. Mas o pecado, ele traz ruptura. E junto com a ruptura, o pecado, ele traz disfuncionalidade. Não somente isso, mas ele também traz desequilíbrio e todas as coisas passam a funcionar da maneira como Deus não havia criado para funcionar. É aí que acontece o que nós vamos chamar de disfuncionalidades. E por que essa palavra é importante? Porque essa palavra, ela nos ajuda a entender a definição de doença. E eu trouxe aqui uma definição de doença para você e eu olharmos. Doenças, o que é uma doença? Doenças são interrupções na funcionalidade. Coisas que deveriam funcionar de maneira plena, normal e real, elas têm a sua funcionalidade interrompida. E quando a funcionalidade normal é interrompida, começam a acontecer disfuncionalidades. Isso é, passa a funcionar da maneira pela qual não foi criada para funcionar. Isso se chama doença. Todas as áreas da sua vida que estão doentes, todas as áreas da minha vida que estão doentes, é porque elas não estão funcionando da maneira como deveria funcionar. Isso é doença. Interrupções na funcionalidade ideal que uma pessoa precisa para lidar com as demandas do cotidiano e interagir com o ecossistema a qual ela pertence. Então, doença são disfuncionalidades. E o que é a cura? É quando Deus traz funcionalidade para aquilo que está disfuncional. Todas as áreas da sua vida foram criadas para funcionar de uma determinada maneira. Quando elas não funcionam, essas áreas vão ficando adoecidas. E se você não as trata, elas vão ficando cada vez piores. Por isso é que nós estamos aqui propondo nesta série que o poder de Jeová Rafá se manifeste e todas as disfuncionalidades sejam superadas em nome de Jesus. E você passe a funcionar da maneira que Deus te criou para funcionar, para existir, para a glória do nome dEle. Glória a Deus! Então o pecado, ele trouxe disfuncionalidades. E em Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai deixar muito claro 4 áreas fundamentais que o pecado afetou, que o pecado trouxe rupturas e que o pecado tornou essas áreas disfuncionais e adoecidas na nossa vida. Primeira área é a área espiritual, primeira dimensão. Segunda dimensão, psicológica. Terceira dimensão, social. E a quarta dimensão, ecológica. Espiritual, psicológica, social e ecológica. Em todas estas áreas, o pecado trouxe doença. Em todas essas áreas, o pecado nos adoeceu. Em todas essas áreas, o pecado está matando, destruindo o ser humano e o mundo em que nós vivemos cada vez mais. É por isso que nós precisamos de um curador. É por isso que nós precisamos de um Salvador, para que Ele traga cura. Glória a Deus. Pastor Marcos Abreu leu aqui a palavra do profeta Malaquias, que este Deus, Ele trará cura nas suas asas, aleluia. Significa que por onde Ele passar, debaixo das asas do Senhor, tem cura, tem sanidade, tem funcionalidade, tem restauração, tem libertação. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos nesta noite e diga: Senhor, traga cura sobre todas as áreas da minha vida, traga cura sobre todas as dimensões da minha vida, traga cura sobre todas as áreas da minha existência, me ajude a viver de maneira saudável em um mundo adoecido. Eu quero ter restauração, cura e saúde de Deus para a minha vida e para a minha casa, em nome de Jesus.
Na dimensão espiritual, o homem foi criado inicialmente para ter comunhão com Deus, sem culpa e sem medo, e estar cada vez mais próximo de Deus. Mas a Bíblia diz que quando houve o pecado trouxe disfunção na comunhão entre o homem e Deus. Olha o que diz Gênesis capítulo 3 e versículo 8. Quando Deus chega no jardim, depois que o ser humano pecou, a Bíblia diz que Deus vai procurar o ser humano, não que ele não soubesse onde Adão e Eva estavam, mas Deus está perguntando: onde é que vocês estão? A Bíblia diz que eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que acontecia todos os dias, meus irmãos, na viração do dia entre o homem e Deus? Encontro, conversa, chimarrão, se fosse gaúcho, né? Café, comida, era mais ou menos isso. Todos os dias Deus estava no jardim para conversar com o ser humano. Mas quando o pecado entra, o pecado traz disfuncionalidade entre o homem e Deus. Agora o homem não está mais no mesmo lugar. Quando Deus chega, o ser humano não está mais lá, disponível, esperando Deus. Algo aconteceu e eles passam a se esconder de Deus. No versículo de número 23 de Gênesis 3, a palavra de Deus vai nos dizer que por causa dessa disfuncionalidade, por causa da ruptura, desta conexão entre o ser humano e Deus, a Bíblia vai nos dizer que o ser humano não pode nem permanecer dentro do jardim, porque o jardim foi criado como um ecossistema para não ser maculado pelo pecado. Em Gênesis 3 e 23, a Bíblia diz o seguinte: por isso o Senhor Deus mandou o ser humano embora do jardim do Éden. Sabe o que isso significa, gente? Ruptura, distanciamento. O pecado, ele nos adoece espiritualmente. O que é uma doença espiritual? É quando nós não conseguimos ter comunhão plena e real com Deus. Uma pessoa, ela está espiritualmente doente quando o seu espírito já não se conecta com Deus, quando a sua comunhão com Deus vai perdendo o sentido, vai perdendo a profundidade, vai perdendo o prazer, vai perdendo aquele desejo, quando aquele primeiro amor começa a morrer. A Bíblia diz que Jesus escreve uma carta à igreja de Éfeso, e Jesus diz: você, Éfeso, é uma igreja boa, é uma igreja íntegra, de cristãos, de membros que estão vivendo com integridade. Vocês não suportam pessoas mentirosas, vocês não suportam cristãos que não têm compromisso comigo, vocês não suportam falsos profetas, aqueles falsos apóstolos que dizem que são apóstolos, que são líderes, mas na verdade são falsos. Vocês são uma igreja que não suportam a mentira. Isso tudo vocês têm, e eu quero exaltar isso na vida de vocês, mas eu tenho contra esta igreja, Jesus disse, uma única coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Há uma doença na comunhão, há uma disruptura, a comunhão está fragmentada, e essa é a primeira doença que Jesus veio curar na nossa vida, queridos. Jesus veio nos reconciliar com o Deus Todo-Poderoso, Jesus veio nos reconciliar com o Deus Todo-Poderoso. Jesus veio nos reconciliar com o coração do Pai, para que a doença da enfermidade, ela fosse curada, para que o Senhor nos curasse, e nós fôssemos reconciliados com Ele. Segunda dimensão em que o pecado nos adoece, é na dimensão psicológica. Não é somente a nossa relação com Deus que fica afetada, é a nossa relação conosco mesmo. A partir do pecado, o ser humano passa a ter sérios problemas de ordem psicológica, emocional e mental. Gente, nós estamos ouvindo cada vez mais hoje. Quando você vai ouvir
especialistas falarem sobre o adoecimento da sociedade, as doenças psicológicas, emocionais e mentais, elas estão no topo da lista. Nós vivemos numa sociedade psicologicamente, emocionalmente e mentalmente adoecida e adoecedora, e não é de hoje, é desde o jardim do Éden, porque no versículo de número 7 de Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que os olhos deles, de Adão e Eva, depois do pecado, se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então eles tiveram que se cobrir, porque eles passam a ter um sentimento que até então eles não têm, que é o sentimento de vergonha, culpa. Eram sentimentos novos, inéditos, porque até então a Bíblia diz que eles estavam nus um diante do outro, e a Bíblia diz que eles não tinham constrangimento, culpa, vergonha. Mas foi o pecado entrar e novos sentimentos, novas emoções destrutivas e adoecedoras passam a fazer parte da psique, das emoções e da mente do ser humano. Então não é de hoje, queridos, que o pecado está adoecendo as pessoas na sua interioridade, no seu coração, na sua alma, no seu espírito e na sua mente. Não somente isso, mas o versículo de número 10 diz que quando Deus chama o homem, e o homem ouve a voz de Deus, está escondido, e Deus pergunta: por que é que você está escondido? E ele respondeu: eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Vergonha, medo, constrangimento, isso passa a dominar o coração do ser humano, não é de hoje. Terceira dimensão em que o ser humano fica adoecido por causa do pecado é na sua dimensão social ou relacional. A partir do pecado, relacionamentos começam a se tornar doentes. A partir do pecado, o ser humano, ele não consegue mais ter a mesma conexão, a mesma comunhão que ele tinha com um outro ser humano antes da queda. A Bíblia diz que quando Deus pergunta para Adão: por que é que você fez isso? Versículo de número 12, ele diz: disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. E começa o quê? Ruptura nas relações, acusações, um culpando o outro, e ninguém assumindo responsabilidade nenhuma. O filho de Adão e Eva, os primeiros dois filhos, pelo menos que a Bíblia relata, Caim e Abel, o que Caim faz com o irmão dele? Assassina o seu próprio irmão. Demonstrando que não era uma questão pontual, era uma questão existencial que estaria agora atingindo toda a raça humana a partir daquele momento. E eu pergunto, gente, essas coisas mudaram nos nossos dias? Sim ou não? Essas dimensões continuam adoecidas nos nossos dias? O ser humano continua afastado de Deus? O ser humano continua com sérios problemas emocionais, mentais e psicológicos? Sim. O ser humano continua doente nos seus relacionamentos? Sim, queridos. Relações que estão doentes. Relacionamentos entre marido e esposa, entre pai e filho, entre irmãos, entre amigos. Nós vivemos num mundo que está sempre em guerra. Um ser humano matando o outro nas diversas dimensões. Países que entram num outro país e matam pessoas daquele país. Lançam bombas, lançam mísseis, assassinam pessoas. E muitas pessoas inocentes que muitas vezes não têm nada a ver com aquilo e que são atingidas. Somos uma sociedade de suicídio, de homicídio, de feminicídio, de infanticídio e tantos outros sítios que a gente podia citar. Somos uma raça que estamos destruindo a nós mesmos como fruto deste pecado que nos adoece em todas as dimensões. E em último lugar, na questão ecológica, que nós não conseguimos ter uma relação saudável nem com a natureza.
E é lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 17, que o Senhor disse: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Mas pastor, eu achei que seria uma série sobre cura. Sabe por que muitas vezes a gente não encontra cura, irmãos? Sabe por quê? Porque a gente tem medo do diagnóstico. Há muitas pessoas que não são curadas porque elas não têm coragem de encarar os fatos. Muitas pessoas não são curadas porque elas não têm coragem de passar pelo diagnóstico do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você gosta de ir em médico, eu não gosto de ir em médico. Sabe por que eu não gosto de ir em médico? Porque eu sei que ele só vai mostrar para mim o que está errado. Ele só vai mostrar para mim o que está errado. Eu não gosto. Eu chego na frente dele, né? Ele olha para mim e já dá uma risadinha. Você esteve aqui tal dia. Ele sabe tudo. Você esteve aqui tal dia e tal hora. E eu tenho todos os números da tua saúde. E aí ele vai fazendo as perguntas óbvias, que ele já sabe a resposta. Quando ele olha para mim assim... E aí, está caminhando? Dá vontade de dizer para ele assim, está brincando, né? Está emagrecendo? Eu te prescrevi tal remédio para você tomar. Está tomando? E ele vai fazendo aquelas perguntas inconvenientes. Inconvenientes para o paciente, mas muito importantes para ele. E não tem como você mentir. Você pode, e médico é especialista em saber que paciente mente. Você vai querer inventar uma desculpa, você vai querer falar alguma coisa, mas os dados, os números estão todos diante dele. Você não consegue mentir para ele. Ele sabe exatamente como estava o seu estado de saúde da última vez em que você consultou com ele. Ele vai pedir novos exames e você vai levar de novo e ele vai fazer as comparações. Não gostamos, queridos, de diagnóstico. É por isso que muitas vezes não somos curados. Mas se nessa série você quer cura de Deus para a sua vida, peça para que o Espírito Santo traga um diagnóstico real da sua vida, da sua saúde, da sua realidade. Porque Deus não pode curar áreas que você não reconhecer que você está doente. Deus não pode curar. Não é que Ele não pode porque Ele não tem poder. É porque nem você quer que Ele cure. Quando Jesus chegou lá na beira, lá no tanque de Betesda, e estava aquele paralítico há quase 40 anos naquela situação, Jesus não perguntou para ele qual era a doença dele, Jesus não perguntou nenhum diagnóstico anterior, Jesus não pediu um histórico de que se ele sabia ou não, por que ele estava doente. A pergunta que Jesus fez é: você quer ser curado? Essa é a pergunta que Jesus fez para ele. Você quer ser curado? Então, se nós queremos cura de Deus durante toda esta série, faça a oração do salmista no Salmo de número 139. Sonda, ó Deus, conhece o meu coração, prova e vê os meus pensamentos. Olha para a minha vida, para a minha interioridade, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Glória a Deus. Primeiro passo para a cura é você ter clareza e coragem de identificar as áreas e as dimensões nas quais você está doente. Nós precisamos fazer isso, irmãos, em nome de Jesus. E a partir do momento em que o pecado se estabelece na vida humana, nós começamos a fazer parte de um ecossistema completamente adoecido.
Isaías capítulo 1, versículo 4 e 6, Deus traz um raio-x da nação de Israel e mostra para Isaías. E neste raio-x, a situação de Israel não era boa. Isaías capítulo 1, versículo 4 até o 6, Deus está dizendo: a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, vocês abandonaram o Senhor. Deus está olhando para o espírito e para o comportamento da nação e diz que eles têm iniquidade, são malfeitores e vivem uma vida de corrupção. E eu pergunto, é diferente no nosso Brasil hoje, queridos? Sim ou não? Não, irmãos. Nós vivemos numa nação carregada de iniquidade, cheia de maldade, carregada de corrupção e que abandona o Senhor e os caminhos dele. E por causa de tudo isso, o diagnóstico de Deus é o seguinte: a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos. É fácil encarar esse diagnóstico? Sim ou não? É fácil? Não é fácil. Mas a única maneira de Deus nos curar é nos trazendo o diagnóstico. Amém, queridos? E Deus não tem interesse nenhum de expor o teu diagnóstico para ninguém. Assim como um médico, pela ética, ele não pode fornecer informações de um paciente para ninguém, a não ser informações para o próprio paciente, que diz respeito ao paciente. Deus, ele não fica expondo as suas dores, as suas doenças, a menos que você queira expor. Deus não tem interesse nenhum de expor elas para ninguém. O Espírito Santo quer mostrar para você, em nome de Jesus. É para você. E a gente precisa ter coragem de encarar os nossos adoecimentos. E agora nós vivemos num mundo adoecido, queridos, e não tem como nós fugirmos deste mundo. Inclusive Jesus nunca nos disse para fugir do mundo. Ele disse o seguinte: Pai, não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Porque eles estarão nesse mundo. E queridos, olha como é que isso acontece de maneira prática. Todos nós nascemos com uma natureza adoecida pelo pecado. Infelizmente, já vem com defeito de fábrica. Todos nós já nascemos com uma natureza adoecida pelo pecado. Se isso não bastasse, nós também crescemos em um ecossistema familiar, o que, gente? Doente. Alguém aqui tem uma família perfeita? Se tem, eu quero fazer parte dela. Alguém tem aqui uma família perfeita? Irmãos, nós fomos criados em ambientes familiares disfuncionais. Nós fomos criados em ambientes familiares que nós amamos. Nós amamos os nossos pais, nós amamos os nossos irmãos, nós amamos a nossa família. Mas todos nós crescemos em ambientes familiares disfuncionais. E esses ambientes foram nos tornando pessoas também disfuncionais. Esses ambientes foram nos adoecendo, eles foram ressaltando, eles foram destacando disfuncionalidades que já estavam natas dentro de nós, e o ambiente em que nós fomos criados apenas potencializaram essas disfuncionalidades. Todos nós crescemos em ambientes familiares disfuncionais, alguns mais, outros menos, mas todos adoecidos e adoecedores. E algumas disfuncionalidades estão evidentes, para todo mundo ver. Quem chega, olha, já percebe. Agora, existem aquelas doenças, aquelas disfuncionalidades, que são tabus, que são segredos, fechadas a 7 chaves. Ninguém pode falar. Se você entra no tema, as pessoas já se alteram, como que se dissesse, sobre esse assunto nessa família, a gente não fala. E aquele assunto fica ali escondido, aquele pecado fica ali sendo conservado, aquele pecado fica ali encroado.
na genealogia daquela família. E aquilo vai se tornando uma maldição que vai passando de geração em geração. Porque ninguém tem coragem de mexer naquilo, ninguém tem coragem de tirar o véu daquilo, ninguém tem coragem de encarar aquilo, porque já está num estado tão crítico que já não sabe mais como fazer para lidar com aquela situação. Deus nessa noite está te dizendo para você, e essa é uma palavra profética em nome de Jesus: não leve os cânceres da tua família para a tua casa, coloque ele diante da presença de Deus e permita que Jeová Rafá, ele cure isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não, ninguém toca nesse. Como não toca? É por isso que fica fazendo de conta. É por isso que fica todo mundo com aquela cara de hipócrita. Nas festas de Natal, de Ano Novo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Mas e depois? Nunca mais se fala, nunca mais se conversa, não convive. O Senhor quer trazer cura em nome de Jesus. Isso não estava no script não, tá? Isso é a palavra de Deus aqui para esse momento, porque Deus está falando poderosamente com vidas e corações aqui nessa noite. Irmãos, nós temos que parar de tentar tratar coisas com band-aid, quando na verdade precisa de bisturi. Tem gente que está colocando band-aid em lugares que precisa do bisturi da palavra de Deus, que segundo diz Hebreus, é uma espada mais penetrante, é mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Chega de colocar band-aid, onde Deus precisa colocar um bisturi para cortar. E às vezes eu pergunto para Deus, por que é que na hora de cortar é eu que tenho que passar o bisturi, né, como pastor e pregador? Porque como pregadores, muitas vezes a gente tem que usar o bisturi da palavra para cortar. Inclusive nos lugares que você não quer. Sabe por que não se permite familiar em sala de cirurgia? Porque familiar jamais deixaria um médico cortar com bisturi uma pessoa que a gente ama. Mas o médico, ele não está muito se importando com o teu sentimento naquele momento, porque ele quer salvar a pessoa que você ama. E muitas vezes nós, por amar pessoas, permitimos que elas estejam morrendo, porque não queremos que elas sejam curadas. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? É, queridos, precisamos. E não somente isso, depois que somos criados numa família disfuncional, nós passamos a pertencer a outros ambientes relacionais, que também são, o quê? Disfuncionais. Que tem as suas disfuncionalidades, as suas doenças, os seus desafios, inclusive a igreja. E aqui eu quero dizer uma coisa, para quem está chegando agora, nós estamos aqui para te receber de braços abertos. Amém, adegramado? Quem está chegando aqui, nós estamos prontos para receber de braços abertos? Amém, sim ou não? Mas aqui não tem ninguém perfeito, viu? Não tem ninguém perfeito aqui não. Inclusive tem uns bem doentinhos. Você vai conversar com um pastor e tu vai... Nossa, mas eu achei que ele era um pouquinho mais certo. Aqui não tem ninguém perfeito, gente. É por isso que você está aqui. Porque aqui é lugar dos imperfeitos que estão buscando a graça do Deus perfeito. Se você é muito perfeito, por favor, foge daqui. Foge daqui. Porque isso aqui não é igreja de manequim. Embora tem muita gente bonita aqui. Mas não é uma igreja de manequim, fica todo mundo bonitinho. Manequim não dá trabalho para ninguém, gente. Ser humano dá trabalho. Ser humano dá trabalho. Guarde isso aqui que eu vou dizer para você. Às vezes temos a ilusão ou o equívoco de que a igreja é um lugar perfeito.
como se as pessoas da igreja vivessem ou viessem de outro planeta. A gente veio tudo aqui da Terra, viu? Não tem nenhum alienígena aqui, nenhum ET. A gente veio tudo aqui da Terra. Sobrenome da gente é tudo sobrenome de gente da Terra. Alguns quase impronunciáveis, mas é de gente da Terra. Como se as pessoas da igreja viessem de outro planeta. Mas sendo assim, pastor, se a igreja não é um lugar de gente perfeita e tem um monte de gente que ainda está doente, então por que estar na igreja? Porque é aqui que você vai aprender a curar muitas das suas funcionalidades. É aqui que Deus vai te ensinar e que Deus vai curar muitas das nossas disfuncionalidades, principalmente as disfuncionalidades relacionais. Porque no mundo, quando você tem um problema de relacionamento, no mundo, a gente abandona, a gente vai embora, a gente deleta, a gente bloqueia no Instagram, a gente para de seguir, a gente bloqueia no WhatsApp, a gente não convida para o aniversário, a gente não convida para a formatura só de vingança, não é? A gente não chama para perto só de vingança, ele vai saber que eu estou magoado com ele. Aqui no mundo, a gente faz tudo isso. Mas quando você vem para a igreja, aqui você tem que aprender a perdoar e a pedir perdão. Aqui você tem que aprender a caminhar segundo a milha. Aqui você vai aprender a dar a outra face. Aqui você vai confrontar e ser confrontado. Aqui nós vamos confessar as nossas culpas uns aos outros para sermos curados. É assim. É assim. No mundo não deu certo, bloqueia e vai embora. Aqui não, aqui é, senta aqui e vamos conversar. E aí Deus começa a nos curar das nossas disfuncionalidades. Amém, gente? Deus usa pessoas para nos curar. A igreja é o único lugar que você vai se sentir um pecador. E é por isso que você e eu precisamos de um Salvador. É por isso. Não somente a nossa natureza, não somente a nossa família, não somente os outros relacionamentos que a gente tem, sociais, espirituais e de fé, mas quando a gente casa também, aí a gente nós vamos formar o nosso ecossistema familiar. E aí a gente casa com uma pessoa perfeita, sim ou não? Sem nenhuma disfunção, né? Perfeitinho, né? No culto anterior aqui teve uma irmã que disse, Se você está do lado da pessoa que você ama, olha para ela aí, ó. Linda, maravilhosa. Mas ela não é perfeita. Você sabe que não é. Você sabe, você finge que é. Mas você sabe que não é. Porque quando a gente casa, gente, nós trazemos as nossas bagagens cheias de disfuncionalidades. Bagagens carregadas com as nossas disfuncionalidades, como seres humanos, disfuncionalidades familiares. E tem gente que acha que casou com um anjo. Tem gente que quando casa, tem certeza que casou com um anjo. Depois de uma certa altura, vê que casou com um ser humano. E alguns, numa determinada altura, vê que casou com um demônio. Meu Deus! Como é que essa pessoa mudou tanto? Não, ela sempre foi. A questão é que quando você conheceu ela, a bagagem era bem pequena, era só uma nécessaire. Era só uma pochetezinha. Uma nécessaire, era pouca bagagem. Muita estética, mas pouca bagagem.
Aí você olhou e disse, encaro, posso. Essa necessairezinha aí de problema, essa necessaire aí a gente dá conta. Aí você se casou. E aí, depois que passa a lua de mel, depois que passa aquele momento maravilhoso dos primeiros dias, as primeiras semanas, chega na tua casa lá, aí você abre a porta, é aqui que mora José Alves e Annalise? Sim. Tem um caminhão cheio de bagagem aqui fora, que serve para me descarregar aqui. Bagagem? É. Quando a gente casa, a gente leva só a necessairezinha. Mas fica tranquilo, a bagagem vai chegar. Vai chegar todas as malas, todas as bagagens. E aí é o seguinte, meu amigo, depois que ele abre ali o caminhão e começa a descarregar a bagagem, você olha para a bagagem e olha para a pessoa, olha para a bagagem e olha, o que é isso aqui? Essa foi a parte que eu não te contei. E aí, meu amigo, quando o entregador vai embora, a tua sala, a tua cozinha está cheia de bagagem. E aí depois você vai abrindo, um vai abrindo a bagagem do outro. E aquilo que nunca foi dito no início, começa a vir à tona. Vocês estão entendendo, gente? E aí cada um tem que conviver com a bagagem do outro. Porque nenhum pode reclamar, porque cada um tem a sua bagagem. E cada um precisa ir curando todas elas diante da presença de Deus. Amém, queridos? O Senhor quer trazer cura para nós aqui nessa noite. O Espírito do Senhor quer trazer restauração. Por isso que essa série, é só a introdução da série, tá, gente? Vai ser como o Senhor pode nos curar em todas as dimensões que o pecado nos adoeceu. Por isso Jesus é o nosso Rafá. Porque Isaías 53:4 diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Amém, queridos? Vamos ficar em pé.